Baixo. Isso. Bom dia. Bom dia, pessoal. Graça e paz. Isso aqui, ó. Oh, Santo Deus, fico mal. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Sobre Tinha que ter colocado isso aqui, ó. Não coloquei. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos nessa manhã. Nós iremos hoje dar um ensino para vocês sobre casamento. Vai ser diferente da live, da primeira que nós fizemos com vocês. A de hoje nós iremos falar um tema muito importante. Então fica até o final. O tema hoje que nós iremos compartilhar com vocês é sobre que uma casa dividida, ela não subsiste. Vamos ensinar o que tem destruído os casamentos. Na nossa última live, nós falamos com vocês sobre quais eram os comportamentos e também as situações que levavam os casais a conflitos, consequentemente o divórcio. Hoje nós iremos ensinar para vocês o que faz uma casa ser dividida, o que é uma casa dividida segundo a palavra de Deus. Vamos aprender o que sabota, o que destrói um casamento. E a palavra de hoje, ela está em Mateus. Queria que vocês que estão aqui, vou escrever aqui para eles. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 12, versículo 25. Vou escrever aqui para fixar. Você não quer usar o meu? É porque eu vou fixar. Já tem como fazer agora. Uma casa dividida não subsiste. Mateus capítulo 12, versículo 24. Pronto, arruma, amor. Arruma aqui, ó. A distância. Bom dia. Sejam bem-vindas, tá? Em Mateus capítulo 12, versículo 25, diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividida contra si mesmo, como não subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, então, vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Versículo 30. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Enfim, nós vamos falar com vocês o que é uma casa dividida e a importância dos casais terem esse discernimento. O que nós temos percebido é que muitos casais, eles apenas estão morando juntos, convivendo juntos, mas não estão tendo uma vida de casado. E aqui o Senhor alerta, quando fala uma casa dividida, também falta de conexão.
casais que moram juntos, mas não têm uma vida a dois há muito tempo. E uma casa dividida não começa na briga, ela começa na desconexão. Sabe, são pequenas coisas do dia a dia que levam os casais a se afastarem. Consequentemente, haver um casamento superficial, para muitos um casamento de fachada. Uma casa dividida, ela pode estar assim mesmo quando o casal mora junto, mesmo estando sob o mesmo teto, mesmo não compartilhando mais visão, decisões nem afeto. Já viu que tem casais que eles moram juntos, mas não têm uma vida a dois? Na frente de outras pessoas, eles têm uma vida de casal, mas quando estão só os dois, não tem diálogo, não tem conexão, não tem profundidade. Isso é muito nítido. A gente vê quando a gente vai sair para comer, os casais não conversam mais, porque não tem conexão. O que une eles muitas vezes é a rotina, são os filhos, o trabalho, mas esses casais muitas vezes não têm um relacionamento há muito tempo, certo? Então hoje nós iremos compartilhar com vocês 8 coisas que acabam dividindo uma casa e muitas vezes passam desapercebidas. Casamento é aliança, e a aliança exige acordo emocional, espiritual e também prático. Então o João vai compartilhar com vocês o primeiro tópico de hoje. Bom dia, pessoal. Graça e paz a todos, tá? Essa manhã, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, para tudo aquilo que Ele tem proposto sobre nós, para tudo aquilo que Ele tem anunciado através dos teus filhos, tá? Então, nessa manhã, primeiro tópico, divisão nas decisões. Cada um decide por si, filhos, rotina, serviço e planos, tá? Então nós precisamos entender que quando nós se casamos, né, quando nós se ajuntamos mais outra pessoa, nós precisamos entender que ela veio de alguns ensinamentos e a outra veio de outros ensinamentos. E dentro disso não pode haver uma queda de braço, não pode haver um forçar de uma parte e da outra, daquilo que elas aprenderam com seus pais, aprenderam com a sua família. Então, quando se ajuntam, se casam, duas pessoas, elas precisam entender que são duas pessoas distintas e elas precisam se conectar para que haja, então, uma decisão sensata, para que haja, então, um curso sensato, para que elas possam aproveitar tudo aquilo que elas vão construir dali para frente, entendeu? Então isso entra os filhos, entra a rotina, e não é cada um por si, é pelos dois. Então eu preciso entender o limite do meu cônjuge, o cônjuge precisa entender o meu limite, para que nós possamos viver, educar os nossos filhos, aproveitar os frutos dos nossos serviços dentro daquilo, dentro de uma decisão conjugal junto, não dividido, tá? Para que possa haver então uma glória de Deus, para que possa haver gozo dentro de um casamento. Não há mais diálogo, só comunicados e notificações. É naquilo que a Tati estava falando. Os casais hoje eles já não têm mais essa conexão. Ele já não se conhece. Eu preciso conhecer o meu cônjuge. Eu preciso entender os limites dele. Eu preciso saber aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, para que eu possa viver um bom casamento, para que eu possa viver umas boas rotinas, para que eu possa viver bons encontros, para que eu possa viver bons momentos. Então, se eu quero viver uma vida inteira com uma pessoa, eu preciso entender os limites dela. Eu preciso entender os gostos dela. Eu preciso ter essa conectividade com ela, porque é essa pessoa que eu separei para que seja mãe, pai dos meus filhos e para que nós conduzimos então uma vida diante de Deus para a eternidade. Então eu vejo que as pessoas
muitas pessoas, elas não buscam resolver os problemas. Ou ela acrescenta mais problemas, ou ela coloca uma carga em cima daquele problema que ela já tem. Elas não buscam entender, elas não buscam uma resolução de tudo aquilo. Algo tão fácil, algo tão simples, mas ela se sufoca dentro dos sentimentos dela, ela se sufoca dentro de uma confusão emocional e ela não consegue resolver um simples problema dentro de um casamento. Então, a comunicação, o diálogo, o serviço, a rotina, os planos futuros, os filhos, isso são tópicos muito importantes, principalmente filhos, porque filhos nós sabemos que ele é herança do Senhor. Então, se ele é herança, então eu vou ter que prestar conta disso futuramente. Então, como que eu vou estar conduzindo os meus filhos? E filhos fala sobre geração vindoura, geração futura. Então, eu preciso ser um alicerce, eu preciso ter uma base forte para que uma geração ela possa ser forte também e propagar tudo aquilo que eu ensinei dentro da palavra de Deus, dentro dos princípios em Deus. Então, muitas das vezes eu preciso silenciar meu coração, silenciar os meus sentimentos, porque não é só sobre mim, é sobre Cristo e sobre uma geração, e sobre aquilo que eu vou prestar conta futuramente. Por isso que tem que haver uma decisão mútua, por isso que eu preciso entender o meu parceiro, por isso que eu preciso entender a minha esposa, esposas, por isso que você precisa entender o seu marido, para que haja paz dentro do seu lar, paz dentro do seu casamento e paz dentro das suas decisões. Exemplo, o marido faz investimento sem avisar e a esposa muda os filhos de escola sem consultar. Então, isso não é considerado um casamento, porque ela está olhando para si só, ela está olhando para os seus princípios, por aquilo que ela aprendeu. Mas agora, dentro de um casamento, não é mais assim. Eu vou juntar os meus princípios, ela vai juntar o dela, e dentro disso nós iremos formar a nossa rotina, nós iremos formar os nossos ensinamentos, nós iremos formar os nossos filhos, nós iremos tomar decisões junto. Por quê? Porque senão não vai haver glória de Deus, porque não vai haver frutos e frutos que permaneçam dentro da finança, dentro do casamento, dentro do relacionamento com os filhos. Então, o seu lar não vai ser um lar de paz, o seu lar não vai ser um lar de gozo, né? Mas sim um lar de tolo. Então nós precisamos compreender essa situação, silenciar o nosso ego, silenciar o nosso ser, para que nós possamos, junto com o nosso cônjuge, tomar as melhores decisões futuras para nós, para os nossos filhos e para quem nós estamos rodeados. Amém. Segunda coisa que divide um casamento, uma casa. Divisões nas finanças de propósito. Versículo Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Gastos ocultos, decisões financeiras individuais. Maioria dos divórcios hoje está relacionado com o sistema financeiro. Por quê? Pelo egoísmo da pessoa, por aquilo que ela aprendeu de certa forma lá atrás. E não funciona assim. Então, se eu ganho 5, a minha esposa ganha 2, ou se minha esposa ganha 5, eu ganho 2, então são 7. Então, dentro desses 7, nós iremos dividir as nossas dívidas, nós iremos fazer investimentos futuros, e assim, então, nós iremos dar andamento na nossa vida financeira. Porque não tem como uma casa prosperar diante de Deus, né, com essas divisões e com esse sistema de decisões ocultas e de decisões individuais. Porque um vai direcionar as finanças para um lado e outro vai direcionar as finanças para outro lado. Então vai virar uma
um cabo de guerra. E dentro disso, ninguém vai sair vitorioso. Sim, vai se machucar mais, e sim, vai fazer mais esforço, vão nadar, vão gastar energia, vão gastar tempo, vai perder muito mais daquilo que tem para aproveitar juntos, mediante decisões erradas, mediante decisões financeiras diversas. Não, eu preciso alinhar minha casa, eu preciso alinhar as minhas finanças. Nós precisamos direcionar o nosso dinheiro para aquelas coisas que nós vemos que irá ter um retorno, irá ter um futuro para nós, para a nossa casa, e dentro disso criar ali uma reserva, e dentro disso momentos de trazer junto, para que eu possa desfrutar do meu serviço, desfrutar desse dinheiro, porque eu não posso ser escravo do dinheiro. O dinheiro que ele precisa me servir, e servir de uma forma justa, e servir de uma forma onde que o Senhor ele quer me abençoar. E falando mais um rapaz, ontem, ele tem 40 anos e não é casado. Ele falou: João, é muito difícil hoje, dentro da idade que eu me encontro, querer alguém que queira construir uma vida comigo e que não tem vícios e que não passou por decepções. Porque a maioria que está solteira, tanto homem, tanto mulher, passou por decisões erradas, passou por momentos errados, na hora errada, e para constituir uma família, para constituir coisas agora é muito difícil, porque elas se afogam no seu próprio sentimento. Elas perdem para elas mesmas, para ela mesma, né? Ela não olha para si e ela não guerreia contra si, contra as decisões que foram tomadas erradas no passado, com sofrimento. Então ela deixa as coisas passadas afogar a vida dela, ela deixa essas coisas passadas tampar a visão delas para o futuro, e não olha com aquilo que o Senhor está envolvendo ela, ou as coisas novas que o Senhor está proporcionando para ela. Então, as pessoas, elas não conseguem lutar com elas mesmas. Então, elas perdem para elas mesmas, e dentro disso, ela se expressa de uma forma redil, de uma forma rude, não pela situação inteira que ela está vivendo ao seu redor, por formas internas e confusões internas que ela está vivendo dentro dela, né? Então, nós precisamos olhar para nós e entender que o maior campo de batalha hoje é a nossa mente e os nossos sentimentos, com nós mesmos. Então, nós mesmos precisamos lutar diariamente com tudo aquilo que foi imposto de uma forma errada sobre nós, para que nós podemos sobressair dentro disso, para que nós possamos ver então o agir de Deus e ver os frutos que o Senhor irá proporcionar sobre nós. Mais um exemplo. Um quer só construir e o outro só quer consumir. Eu não posso ter uma visão: eu recebi meu dinheiro e agora eu vou só investir, vou pagar só as contas, e não olhar para minha esposa, né? E não olhar para o meu esposo, e não olhar para os meus filhos. Então, nós precisamos achar um ponto de equilíbrio dentro disso tudo. Eu não posso, então, só direcionar o meu dinheiro para que eu possa desfrutar daqui 5, 7 anos, porque o dia de amanhã ninguém sabe, só o próprio Senhor. Então eu preciso tomar uma decisão sábia. Esse dinheiro vai ser para o nosso futuro, daqui 5, 3, 2 anos, né? E essa outra parte vai ser para nós desfrutar desse momento junto com a nossa casa, com os nossos filhos, e dentro disso o dinheiro nos servir, né? E nós poder aproveitar essa parcela com os nossos familiares, com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Um tem dívidas que o outro não sabe, o outro investe escondido para se proteger. Onde há separação financeira, há risco de separação emocional. Unidade financeira é também unidade de coração. Onde está o teu
tesouro, ali está o teu propósito. É isso que nós acabamos de falar. Um só quer gastar, outro só quer dividir. Dentro disso, o cônjuge toma uma decisão que é para proteger a casa, proteger a família, então ele começa a fazer investimentos futuros e não começa a comunicar a esposa, ou não começa a comunicar o esposo, porque eles têm medo de haver uma separação, e dentro dessa separação eles perderem grandes parcelas daquilo que eles construíram juntos. Então, para se assegurar, um faz uma reserva financeira escondido, já prevendo que vai se separar. Olha só, em vez de resolver o problema, em vez de sanar isso tudo para que haja então um alinhamento, para que haja um conserto, não. As pessoas, elas preferem pagar para ver, né, um prejuízo vindouro, um prejuízo futuro, emocional, né, financeiro, para que depois ela possa consertar isso tudo. Por que não conserta isso tudo antes? Por que já não senta e alinha toda essa situação antes? Nós vemos muitas pessoas que elas esperam o problema acontecer para depois tentar resolver, para depois tentar solucionar. E muitas das vezes já não tem volta. Muitas das vezes elas vão ter que colher daquele fruto e comer daquele fruto, porque não teve uma decisão sábia. Então, antes de acontecer qualquer tipo de problemas, por que não resolve isso antes? Por que não senta, né, alinha a situação, conversa, então ali seja tomada uma nova forma, uma nova administração dentro do seu lar. 3. A falta de perdão, mágoa, você trata, ou a dor molda o casamento. Efésios 4, 26. Não se põe o sol sobre a ira. Colossenses 3 ao 13. Suporte-se e perdoe-se mutuamente, como o Senhor os perdoou. Nós olhamos para nós e nós somos tomados de mazelas, tomados de mal decisões, porque se nós parássemos um pouco para refletir tudo aquilo que Cristo fez sobre nós, o perdão não seria difícil sobre as nossas vidas, porque nós não queremos perdoar o nosso próximo, mas especificamente sobre o nosso cônjuge. Mas quando nós tomamos decisões erradas, ou quando nós estamos em meio de uma situação muito complicada, nós recorremos ao Senhor, nós queremos a bênção dele, nós queremos o perdão dele. Como que o Senhor vai perdoar alguém que não consegue perdoar o seu próximo e nem a pessoa que vai dividir ali a vida dele, vai estar junto ali, vai dividir um lar, os gastos, tudo, e a pessoa não consegue perdoar o seu cônjuge, não consegue perdoar a sua esposa, não consegue perdoar o seu esposo, mas nós queremos o perdão do Senhor. Então, se nós tivéssemos com ouvidos aguçados e com sentimentos ligados com o céu, nós iríamos entender que o perdão seria uma forma para que nós quebrássemos barreiras e corrente, tanto com o nosso cônjuge, tanto em Deus e tanto em si mesmo, para que haja uma conectividade maior em Deus, em tomada de decisão e com o meu parceiro que está ao meu lado. Então, as pessoas, elas têm essa dificuldade de pedir o perdão, de reconhecer o erro, mas da mesma forma elas querem ser abençoadas em Deus, elas querem ser abençoadas por Deus, mas não, primeiramente eu preciso olhar em um âmbito natural para que depois eu possa entrar em um âmbito espiritual. Assim como a palavra de Deus diz, olha, se você não ama o seu próximo, como que você vai amar a Deus? Então, eu preciso destruir sofismas da minha vida, eu preciso destruir esses monumentos emocionais
para que eu possa então edificar a palavra de Deus dentro da minha vida, para que isso possa se externalizar para outras pessoas e as outras pessoas possam ver a glória de Deus em mim e dentro disso a mão do Senhor ela me alcance com toda sorte de bênção. Mais uma vez, eu preciso resolver o problema, não criar mais problema. Não é mais fácil sentar, resolver o conflito, colocar à mesa aquilo que foi errado, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, para que sua vida tome outro curso, do que ali incitar mais a ira, de ali erguer mais a voz, de ali um fala, outro fala, ninguém entende nada. Em vez de resolver esse problema, já causa outro, a carga começa a ser maior, e vocês estão ali juntos. E vocês escolheram, nós escolhemos estar juntos com essa pessoa. E quando chega as dificuldades, em vez de eu analisar de uma forma bíblica e de uma forma emocional, entendendo que eu escolhi ele, eu escolhi ela para ser a minha esposa, para que eu possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem, até pela eternidade. Não, eu dou vazão mais para minha razão, que não tem razão, e isso gera mais conflitos e conflitos. O orgulho, né? Pessoa que tem que ela não reconhece que ela está errada, que ela não reconhece que tem erros ali que precisa ser pontuados para que possa então deslanchar a sua vida. E as pessoas elas não entendem isso e deixam se afogar pela própria mágoa. E muitas das vezes as pessoas elas querem buscar terceiros dentro disso, como era no Éden, como era em Gênesis, né, que o Senhor ali delega, olha só, não coma desse fruto, não coma desse fruto, Adão. Deixou delegado para Adão, para que Adão pudesse passar a sua esposa. Então Adão teve uma liderança ali passiva. Então Eva toma do fruto, come e dá para ele comer. O Senhor volta novamente ao jardim e cobra aquilo. E ali começa a terceirizar a culpa. Ah, foi Eva, foi a mulher, foi a cobra. Então, desde o Éden, há essa terceirização e não há resolução do problema. Então, aí as pessoas, para terceirizar, para tirar a responsabilidade delas, começam a colocar uma responsabilidade no inimigo. Ah, é o inimigo que atua, ah, é o inimigo. Não. O inimigo ele não tem poder para entrar na sua vida, né, e tomar tudo aquilo que é seu, a não ser que haja uma permissão de Deus em Deus, como foi em Jó. Mas fora disso, quem nos governa, quem nos governa é o Senhor. Quem toma as decisões boas ou ruins aqui no âmbito terrestre somos nós. Nós escolhemos, nós temos o livre arbítrio para escolher, né? Então nós precisamos entender essa situação. Se eu tomo uma decisão errada, eu vou ter consequências dentro daquela decisão, assim como Davi. Davi ele tinha a decisão de ficar dentro do seu reinado e ter um descanso. Ou ele ir para a guerra, que era o seu lugar. Não, ele tomou a decisão de ficar em casa e com seu coração, com seus olhos, cobiçou Batseba e dentro disso houve um pecado. E ali foi uma tomada de decisão dele. O inimigo ele pode nos influenciar, mas tomada de decisão é a nossa. Amor, uma mulher colocou aqui. Responde para ela. Eu vivo uma divisão com meu esposo. Eu gasto demais e ele trabalha demais. Aqui é uma guerra. Ele faz investimento escondido para eu não gastar tudo. Não me deixa trabalhar fora e não sei administrar o que ele deixa comigo. Então era dentro disso que nós acabamos de falar. Precisa ter um alinhamento, precisa ter um confronto dentro dessa situação onde você está vivendo, para que você possa sair disso tudo.
quando eu e a Tati nós fomos para se casar, ali nós se sentamos, né? Ali teve um alinhamento. Eu precisava entender se ela tinha dívida, se ela não tinha dívida, se ela tinha investimentos, se ela tinha alguma aposta, enfim, para que nós estaríamos dentro de um relacionamento, entendendo sobre um e sobre o outro, para que se houvesse alguma divergência, ali todo mundo está sabendo e buscar resolver o problema. Dentro disso, ela tinha uma dívida e ela não me informou. Né? Cartão de crédito. E um dia nós fomos sair, enfim, ali ali um restaurante, e chegou a hora para pagar a conta. E desde quando nós se casamos, a nossa conta é junta. Tudo que eu recebo, tudo que ela recebe vai para uma conta só. E dentro dessa conta, ali nós dividimos o gasto de casa, enfim, fazemos a parte financeira dentro do nosso lar. E chegamos nesse restaurante, chegou a hora de pagar a conta. Aí eu falei, amor, vai lá e paga, né, que eu tô acabando de comer aqui, vai lá e paga pra nós. Aí ela olhou pra mim assim, falei, o que foi? Meio sem graça. Putz, tá, fui lá, acertei a conta e retornamos pra casa. Eu falei, ué, o que foi que aconteceu? Eu falei, que eu tenho uma dívida assim, assado, então ali houve uma briga, né? Mas não era dívida alta, amor? Não era dívida alta. Mas era uma dívida. Nós não caímos em grandes pedras, mas sim nas pedrinhas pequenas. Então essas pedrinhas pequenas elas precisam ser retiradas. Como que tá hoje? E dentro disso nós sentamos, alinhamos, houve um confronto, né, muito grande ali naquela noite que durou a madrugada para a gente resolver essa situação. Nós chegamos nessa situação que era o seguinte, no próximo mês nós iríamos comer feijão e farinha, mas aquela dívida iria ter que ser sanada. Porque o cartão eu não faço uma dívida para agora. O cartão eu faço uma dívida para agora e para um futuro. E eu não sei o futuro. Eu não sei o dia da manhã. Eu não sei se amanhã a firma onde eu presto serviço ela vai ser fechada. Eu não sei se amanhã vai acontecer um acidente. Eu não sei se amanhã eu vou amanhecer vivo. Então eu preciso planejar a minha vida para que eu não possa prejudicar o meu cônjuge. Então dentro disso nós sentamos, nós alinhamos e foi sanada essa dívida. Nós passamos um mês bem apurado mesmo, assim, bem apurado, e pagamos essa dívida. Mas você precisa olhar para dentro de si e reconhecer aonde você está errando. Por que você está errando? Achar a raiz desse problema. E dentro disso, resolver essa situação. Estar pronta para ouvir tudo aquilo que seu marido ele vai falar para você tomar essas coisas boas, para que você possa mudar o curso da sua vida, para que você possa aproveitar as finanças, o dinheiro, juntamente com o teu esposo, tá? E buscar ajuda, porque muitas das vezes nós precisamos de terceiros para nos ajudar, porque sozinho nós não conseguimos sair. Para que possa afrontar, para que possa apontar o que está de errado dentro de mim, para que possa solucionar. A palavra de Deus diz que o Senhor que abre a ferida e é o Senhor que cura a ferida. Mas eu preciso tomar esse passo de entender que eu estou errado, de entender que eu preciso sair dessa situação porque eu quero viver uma vida em paz, para que eu possa viver uma prosperidade em Deus juntamente com o meu cônjuge. Então você precisa sentar, você precisa acalmar o seu coração, a sua mente e saber aonde você está errando e com o seu esposo vocês tomar a melhor decisão, porque tem coisas que só vai ser resolvidas em 4 paredes, entendeu? Com o seu cônjuge e com você, sentando, expondo tudo isso à mesa e tentando buscar a solução para esses problemas, né? O Senhor ele fala que nada nos faltará para que nós possamos viver uma vida
para glorificar Ele. E muitas das vezes esse nada nos faltará é o alimento. É as coisas básicas para que eu possa sustentar a minha casa e sustentar a minha família. E nós temos desejos e nós temos as cobiças desse mundo, mas eu preciso entender a situação financeira que eu estou passando. Aonde que eu estou levando o curso do meu casamento. Por quê? Porque dentro da casa, o coração é a mulher. O termômetro é a mulher. Então eu preciso estar vigilante para que eu não possa tomar decisões erradas. E nessas tomadas de decisões erradas, abre-se então a brecha, aí sim o inimigo entra e destrói o casamento. Então vocês precisam sentar, vocês precisam alinhar a situação para que vocês possam desfrutar do esforço de vocês juntos, né? Juntos ali, junto com os filhos, não sei se tem filhos, mas enfim, junto com os filhos e junto ao seu cônjuge, para que não que as dívidas, você seja escravo das dívidas, para que você seja escravo do dinheiro, mas que o dinheiro possa te servir, você fazer dívidas, mais dívidas que possam te dar um retorno a curto prazo, para que você possa desfrutar dela e não você virar escravo da dívida. Uma coisa importante também que ela está colocando, eu acho importante eu falar sobre isso. Você tem que tratar essa compulsão por compras. Essa compulsão por compras vai destruir seu casamento. Muitas mulheres que eu atendo estão afundando o casamento por não tratar. Porque a questão da compulsão tem a ver com ansiedade, mas tem a ver também por você querer suprir alguma coisa. Isso vem de alguma coisa da sua história. Eu lembro que na minha casa, eu falo muito pro João isso, eu cresci tendo uma visão que era meu. Tudo meu. Tudo meu. E que eu cresci um pouquinho querendo algumas coisas e não podia ter. Né? Meus pais colocavam um limite. A gente queria ter outra vida, na verdade. Eu queria ter uma vida que eu não tinha. E quando eu casei, eu queria comprar tudo que eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a querer comprar tudo. E foi aí que veio a dívida do cartão. Como vocês estão falando aqui sobre essa questão de finanças, a Lenilde, ela falou que não tem controle. Lenilde, você tem que buscar ajuda. Porque uma hora seu marido ele vai estar em colapso emocional, né, meu bem? É verdade. Muitos homens já chegaram a falar pra mim que não compartilha as finanças com a esposa, porque se compartilhar, ela vai querer gastar tudo. Imagina se o marido não poder confiar nem em você, porque você não tem controle. Tati, realmente eu não tenho controle? Igual o João falou, busca ajuda. Busca ajuda, porque uma hora o seu marido ele não vai aguentar. E aqui, para todas as mulheres que estão aqui, porque eu lembro que causava muita confusão entre a gente. Muita mesmo, né, meu bem? Pode falar. Diz aqui. Isso. Divisão espiritual. Um quer buscar Deus e o outro despreza ou esfria. Oração individual, mas nunca em unidade. Exemplo. Um vai à igreja sozinho e o outro não apoia. Não ora junto há meses. Casal que ora junto permanece junto. Então vamos lá. Essa live é para quem está em um âmbito cristão, tá? Dentro da igreja e dentro dos princípios de Deus, né? E de certa forma desviou seu foco, mas enfim, quer buscar, quer resgatar o primeiro amor, quer colocar sua casa em ordem. Nós precisamos ter esse entendimento que nós precisamos buscar Deus juntos. Aqueles que têm o entendimento da palavra de Deus sabem que não há outra forma, não há outra maneira a não ser de buscarmos em Deus, de buscarmos aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Se eu quero minha casa em ordem, se eu quero a minha casa em paz, se eu quero os meus filhos bem instruídos, isso só vai quando eu olho para mim mesmo e vejo que é o Senhor que vai dar a direção para minha casa, é o Senhor que vai dar a direção para minha vida. Então eu preciso criar uma rotina junto com o meu cônjuge, orar, buscar a Deus, buscar os princípios em Deus,
porque é mais vantajoso, é mais proveitoso estar junto do que um está orando e o outro está fazendo coisas ou olhando uma situação inútil que não vai resolver os seus problemas, só vai aumentar e ela vai velar os problemas dela e esses problemas não vão ser expostos e aquilo vai gerar um turbilhão de coisas. E ali a causa o esfriamento, enfim, quando um está fraco, o outro está forte, o outro precisa levantar o seu cônjuge, precisa dar uma palavra de ânimo. Vocês precisam andar em unidade. Nós precisamos andar em unidade juntos, porque já não é só mais eu e a Tati. Agora somos nós dois juntos. Agora é uma só carne. Agora já não é mais o João sozinho, já não é mais a Tati sozinho. Não, agora somos dois, somos um em uma só carne. Então nós precisamos tomar as decisões certas. Nós precisamos buscar em Deus de uma forma correta, em casal, em unidade, compartilhar as experiências espirituais daquilo que o Senhor nos dá no individual, para que isso possa haver, então, uma glória de Deus dentro da minha casa. Um vai à igreja sozinho e o outro fica em casa. Não, eu preciso acompanhar o meu cônjuge, principalmente o homem. Homem, você precisa acompanhar a sua esposa. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A esposa está buscando a Deus, os filhos estão buscando a Deus, mas o homem, ele está se afogando em mágoas e ele está se afogando no seu próprio ego. Eu não vou. Se você não recorrer a Deus, a quem você vai recorrer? Se você não buscar essa ajuda em Deus, a quem você vai buscar ajuda? A quem, meu Deus? A quem? Então, para mim, isso não vai fazer sentido nunca. À frente do seu lar, quem toma as decisões, quem conduz o casamento é o homem. Então, o homem ele precisa assumir esse papel de sacerdócio, tomar sua família, tomar os seus filhos, e então buscar levar eles a um caminho onde que vai achar toda a resolução dos problemas financeiros, dos problemas emocionais, do futuro dos teus filhos, entende? Então, os homens, eles precisam tomar essa decisão. Se a sua esposa ora, você precisa orar mais. Se a sua esposa lê a palavra, você precisa ler mais, porque está sobre os seus ombros, para que você conduza a sua casa de uma forma certa, para que você conduza a sua casa ao Senhor. Porque nós não temos nada aqui, né? Não são os meus filhos, não é minha esposa, não é meu carro, não é minha casa, não é meu serviço, não é minha viagem, é tudo do Senhor. Nós não podemos fazer nada. Nós somos muito limitantes. Quem dá ordem, quem faz, quem muda o cenário da nossa vida é o próprio Deus, é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo, porque são pessoas. Então, eu preciso centralizar, canalizar a minha vida para esse cenário. Então, se eu não buscar ajuda em Deus, quem poderá nos ajudar? Porque a nossa visão é muito limitante. Os nossos ouvidos, os nossos pensamentos, a nossa voz, ela é muito limitante. E quem pode nos alcançar e quem pode expandir a nossa situação dentro do nosso lar, para que haja uma paz, para que haja uma harmonia, é o próprio Deus. E aonde eu busco esse próprio Deus? É na palavra e achando um lugar para mim congregar juntamente com a minha família. Então os homens, eles precisam entender isso. Não é na força do seu braço que as coisas vão acontecer. Não, eu preciso direcionar a minha vida em Deus, para com Deus, para que possa haver um alinhamento e dentro disso eu posso ver a glória de Deus. Alguém colocou uma pergunta aqui que eu achei importante. Um homem, ele colocou. Falando em dinheiro, minha esposa diz que o dinheiro é dela e não paga nada para homem. Sei que sou provedor, mas ela quer viver um padrão que eu não tenho condições de manter. Repete a pergunta. Falando em dinheiro, minha esposa diz que o dinheiro é dela e não paga nada para homem. Sei que sou provedor, mas ela quer viver um padrão que eu não tenho condição de manter. Lembra que ele é o homem, né, da casa. Uhum. Tá, olha só. Olha só
olha só, eu vou tomar aqui um exemplo, mas olha só a situação que nós estamos vivendo hoje, no cenário de hoje. Principalmente as mulheres. Elas chegam para escolher homem para namorar, para casar, enfim. E pergunta quanto que um homem ganha, qual que é a profissão dele e o que ele tem. E o rapaz, o homem, ele precisa ser o cara. Ele precisa tirar os seus 10 mil, ele precisa ser um seio de uma empresa, né? Ele precisa ter posses, bens, para que ele possa ser aceito por essa mulher. Aí o homem faz a mesma pergunta para a mulher. Não acabou nem o ensino fundamental, né? Não acabou nem o ensino médio. Então, olha só onde está a cabeça das pessoas. Olha só, eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo entender, eu não consigo. Porque, e não é culpa dessas pessoas em si. É culpa dos pais que não ensinaram. É culpa de uma geração passada que deu mais vazão ao seu ego, a si mesmo, do que um futuro para os seus filhos. Nós preparamos os nossos filhos para um casamento futuro, para uma vida a dois futuro. E nós, dentro de casa, somos o exemplo disso tudo, tanto em finança, tanto em relacionamento com Deus, tanto em conexão mais o cônjuge, tanto para resolver os problemas, tanto para tantas coisas. Então nós somos esse exemplo. E a geração passada negligenciou isso tudo. E nós vemos agora uma geração que eu não consigo entender, não consigo me explicar. Né? A pessoa, principalmente o âmbito feminino, exige um padrão tão grande que ela não tem e ela nem se esforça para ter. E ela não quer só uma vida a dois. Ela não quer construir a dois, não. Ela já quer entrar, sentar na janela e quando estiver bom para ela, tá bom. E depois, quando não estiver bom, ela larga, separa e arruma outro. É uma situação muito complicada essa, né? Assim como o rapaz ele falou agora. Você precisa entender, se você quer viver uma vida solteiro, amém. Ninguém é obrigado a casar. Tem pessoas que nasceram para não ter uma vida a dois. E tem pessoas que nasceram para casar. Casar aqui não é uma regra. Você escolhe. Não, eu vou escolher casar, eu vou escolher ficar solteiro. Quando você escolhe ficar solteiro, aí sim, aí você vai ter o domínio sobre o seu dinheiro, aonde você vai, o que você vai comer, aonde você vai ir, o horário que você dorme, o horário que você sai, enfim. Aí você vai ter o controle disso tudo sozinho. Agora, se você quer ter uma vida a dois, você precisa morrer para si mesmo, para que vocês possam construir junto e para que você possa viver uma vida a dois junto. Porque tem pessoas que ela reconhece que elas estão erradas, que ela vê ali que há uma falha de caráter nela, e ela procura ajuda dentro do casamento e com outras pessoas ali, um âmbito onde ela vive para sair dessa situação. E tem pessoas que ela não vão sair dessa situação. Ela escolhe. Igualzinho eu acabei de falar. A decisão de escolha está nas nossas mãos. Eu escolho sair de um problema e eu escolho afundar em um problema. Não existe problema que não seja resolvido. Basta o querer da pessoa. Então, se eu quero, eu vou sair disso. Pode ficar 1 ano, 2, 10, enfim. Mas vai sair do problema e o problema vai ser resolvido. Por quê? Porque eu fiz força para sair disso tudo, para buscar ajuda, para que eu possa então ver a glória de Deus e ter o meu casamento em paz. Mas tem pessoas que ela escolhe ficar no problema, ela não sai daquilo, ela não sai, não, eu escolhi ficar aqui, eu quero ficar aqui e daqui ninguém me tira. O que eu posso fazer? Né? A palavra de Deus diz que as pessoas chegam em um nível de escuridão tão grande que nem o próprio Deus tira elas de lá. Então, se o próprio Deus não tira elas de lá, como que eu, mero mortal, vou tirar essa pessoa desse nível de escuridão que ela está vivendo, tanto no âmbito financeiro, tanto no âmbito de um casamento? Então, a escolha está sobre nós. Se eu quero resolver ou se eu não quero resolver o problema. Mas na prática, para ele, no caso, que ela tem um padrão que ele não consegue manter. Ele tem que ser, assim, eu penso, firme com ela, igual você foi comigo, lembra?
ela que é um padrão que ele não consegue manter. E ele sabe que ele tem a responsabilidade de ser o provedor. Muitos homens enfrentam esse desafio. Então ele tem que ser firme com ela. Eu acredito que ter uma conversa transparente, não é? Isso, ela precisa reconhecer que ela tá errada. Ela tá errada. Como que eu ganho 10 mil e eu gasto 8 mil? Né? Então não tem base isso. Se ela já entrou em um relacionamento mais esse homem, ela precisava ver que ali os padrões dele era diferente daquilo que ela almejava. Então isso tudo é visto antes, para que não haja um conflito dentro de casamento. Eu preciso andar conforme as minhas pernas. Eu preciso andar conforme o meu carro. Um exemplo, eu tenho um Fusca e o meu amigo tem um SW4. Eu não vou querer comparar em limite de corrida um Fusca mais um SW4. Não, se eu tenho Fusca, eu vou viver conforme o Fusca ele está me proporcionando. Vai me levar para o mesmo lugar da SW4, mas de outra maneira, de outra forma, com uma velocidade reduzida, mas eu vou chegar. Eu vou chegar lá no meu destino, né? Demora um pouquinho, mas eu vou chegar. Entendeu? Então, as pessoas precisam entender isso tudo e ver que o poder da escolha, mais uma vez, está nas mãos dela. Se o rapaz não tinha o padrão de vida que ela almejava, então por que se relacionou? E ele da mesma forma, se ele já tinha indícios que ela queria viver uma vida que ele não podia dar a ela, por que ele se relacionou? Né? Por que ele deu então andamento a esse relacionamento? Aquilo que eu sempre digo, as pessoas elas se afogam nas próprias mágoas dela, elas se afogam nas próprias emoções, elas não agem com a razão. Não, opa, aqui não dá, essa moça não dá para mim iniciar aqui um relacionamento com ela, porque eu não vou dar conta. Porque tem mulher que é cara mesmo, entendeu? Enfim, não tem como. Você precisa olhar para sua carteira e olhar, cara, não tem como. E você precisa voltar para trás e achar outro rumo. Não querer enfrentar aquela situação. A mesma coisa, eu dei aqui o exemplo sobre os carros. Eu abro minha carteira, eu não tenho condição para ter um SW4 agora. Aí eu vou lá e financio o SW4. Aí eu pago 5 mil reais as parcelas. Não aguento 2 meses, o banco vai e me leva. Pronto, aí eu fico com a dívida sem o carro e agora o meu nome sujo é a mesma coisa. Se eu vejo que o padrão daquela mulher não é para mim, e se ela não quer desconstruir isso dentro dela para viver uma vida a dois e para construir junto, eu preciso sair e tomar outro rumo. 5. Divisão afetiva. Casais que estão juntos, mas não têm essa conexão. Estão no mesmo ambiente, mas não compartilham como foi o dia, não se tocam, não se escutam. Lembrando que o nosso tema é uma casa dividida. O amor precisa ser cultivado e a conexão é um sinal. Desconexão. E a desconexão é um sinal de alerta. O silêncio, ironia, sarcasmo, distanciamento emocional. Estão perto fisicamente, mas longe emocionalmente. Exemplo, estão no mesmo ambiente, mas não compartilham como foi o dia, não se tocam, não se escutam. Há muita dificuldade hoje em dia nos relacionamentos com a comunicação, com o diálogo. É uma história, a pessoa chega e pergunta, eu não entendo. Quando meu esposo chega, ele tem mais alegria de ver o cachorro dele do que a mim. Ele passa mais o tempo com o cachorro dele com que a mim. Aí a pessoa fala, por que você não aprende mais o cachorro? Mas é verdade. Porque a pessoa... É verdade. Porque o que importa
quando o homem chega em casa, agora estou falando em modo masculino, é que ele seja bem recebido em casa. Às vezes passou por um dia improdutivo, às vezes está com situações pendentes para resolver, e aonde ele vai buscar essa âncora? Aonde ele vai buscar esse porto seguro? Aonde ele vai buscar esse socorro? É na casa dele, é com a esposa dele, é com os filhos dele, é ele chegando dentro do lar dele e tendo paz. Mas quando ele chega dentro do lar, ele não tem paz, né? A única pessoa que dá, pessoa não, né? É o único ser vivo que dá paz ali para ele naquela situação onde ele está vivendo é o cachorro dele. Então ele vai, lógico que ele vai ter mais prazer de ter ali um tempo com o cachorro do que com a sua própria esposa. Por quê? Porque o cachorro dá atenção para ele, o cachorro vai ali, vai ter um tempo com ele, ele vai ser bem recebido, entende? Então, tanto o homem, tanto a mulher agora, como que pode perder para um cachorro? Como que perde para um animal? Como que as pessoas perdem para um animal? Seja um passarinho, seja um cachorro, seja o que for. A pessoa perde para o próprio bicho dela. Aí dentro dela, ela tem uma razão ali que ela tá certa. Não é mais fácil a pessoa chegar, você recepcionar bem o seu esposo te recepcionar bem, vocês se abraçar, vocês compartilhar como foi o dia, compartilhar o que está acontecendo, tanto de ruim, tanto de bom, alinhar as coisas, ter um tempo de qualidade no final da noite, né, escutando um ali ao outro, organizando um jantar junto, né, se os dois prestam serviço fora, um chega mais cedo, o outro chega mais tarde, aí um já vai adiantando a janta, um já vai adiantando certas coisas da casa para que quando ele tem um tempo, eles têm um tempo mais produtivo juntos. Não é mais fácil fazer isso do que você perder para um próprio animal, né? Então, precisamos olhar para si e rever certos conceitos da nossa vida que estão errados e que não batem. O meu marido, a minha esposa, ele tem que ter mais prazer em mim do que no meu cachorro. Ele precisa ter amor mais em mim do que no meu cachorro. Entendeu? Eu preciso proporcionar essa alegria para ele ou para ela mais do que um animal. Está sobre a minha responsabilidade, não a responsabilidade do animal. Então nós precisamos parar e analisar essa situação para que nós possamos então ter essa conexão, para que nós possamos ter então esse diálogo, para que nós possamos ter esse toque e compartilhar as situações que aconteceram ao nosso dia. 6. Ok, nós temos 20 minutos. Tá. 6. Uma casa com vozes em excesso quando terceiros têm mais influência do que o cônjuge. Deixará o pai e a mãe. Gênesis 2:24. Exemplo prático. Os pais que apoiam mais os maridos, os pais que apoiam mais que o marido ou mais que a esposa. Vamos lá. Quem manda na sua casa é você e seu cônjuge. É você e sua mulher. É sua mulher e você. Não pode ter voz de terceiros dentro do seu relacionamento. É você que vai constituir a sua vida. É você que vai tomar as suas decisões. É vocês que vão conduzir aonde a sua casa vai chegar, de que forma ela vai chegar, se a sua luz fica acesa, se a sua luz fica apagada, se a cor do seu quarto é preta, se a cor do seu quarto é laranja, é rosa, se a sua casa é com porta ou sem porta. Quem vai decidir isso tudo são vocês, né? Ninguém pode chegar dentro da sua casa e falar, isso está certo, isso está errado. Não, é você, mas a sua esposa, que tem que alinhar essas decisões dentro da sua casa. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu amigo, não é seu
pastor, não é diácono, não é presbítero, não é ninguém. Quem manda na sua casa é você. Você que manda na sua casa, você que manda nos teus filhos, tá? É você que tem a sua vida compartilhada mais a sua esposa, vocês são um só. Então quem toma a decisão dentro de casa são vocês. Amigo não pode ter mais voz do que a sua esposa, tá? A mãe dela não pode ter mais voz do que ela dentro de casa, entende? Então, quem dá os limites é os cônjuges. Então, até aqui vocês podem ir, até aqui vocês não podem. Até aqui, quem manda na minha casa sou eu. Quem educa os meus filhos é eu. Então, muitas das vezes, as pessoas, elas passam essa responsabilidade, não é nem que o terceiro é invasivo. A pessoa pega a responsabilidade dela e passa para o terceiro. Principalmente filhos. Quem vai educar os seus filhos é você, não é vó, não é vô, não é tio, não é ninguém. Quem fez o filho é você. Então, se você fez o filho, então você é responsável pelo seu filho e você cuida do seu filho. Onde seu filho for, você vai estar atrás. Não deixe o seu filho sozinho, não deixe o seu filho com amigo. Ah, é padrinho, é tio, é avô. Não, esteja perto. É seu filho, né? É herança do Senhor, não é nem sua herança, é herança do Senhor. Então, quem vai evitar os traumas do teu filho, quem vai evitar as más influências, quem vai evitar os maus relacionamentos dos seus filhos são vocês mesmos. Entende? Então eu não posso pegar, não, porque eu vou sair hoje. Não, se onde não cabe meu filho, eu não vou. Se meu filho não pode ir, eu não vou. Eu vou ficar com meu filho. Mas a festa não pode ser a festa do presidente da república. Eu não vou. Eu vou ficar com meu filho. Então as pessoas hoje inverteram esse valor. Como eu fui ensinado, foi dessa maneira. E eu vivi isso com os meus pais. Se fosse uma festa, se fosse algum evento que não me caberia, eles não iam, eles ficavam comigo. Eles não deixavam um segundo e terceiro e primeiro não. Não, se não dá para o João Paulo ir, a gente não vamos. Se a festa vai iniciar tarde, né, e acabar muito tarde, não, ele não pode ir, ele precisa ter ali a refeição dele certa, dormir, porque amanhã cedo ele precisa ir para a escola, né, ou amanhã cedo ele precisa ter os afazeres dele. Então, sempre priorizavam os filhos, priorizavam os netos, enfim. Mas não, hoje nós vemos uma geração que deixa com todo mundo os filhos. Aí cria-se então uma geração que nós estamos vivendo dessa maneira, dessa forma, aí nós queremos culpar eles agora. Os novos, não é os novos que estão errados de uma certa forma. É lá atrás, a raiz do problema, que foi os pais que negligenciaram. Então se você, meu Deus, se você não tem condições de ter um filho, não faça filho, cara. Não faça um filho. Se você não vai dar, se você não vai suprir emocionalmente, se você não vai suprir como pai, como mãe, ter um tempo de qualidade, ele ser prioridade em meio às outras coisas que saem fora do âmbito da sua casa, se você não tem esse compromisso, então não faça filho. Tantas coisas que tem para você prevenir, para que você não possa fazer um filho, né? Então não tenha. Um exemplo, eu fui no mercado e daí não era o pai do menino, era o tio. Não sei se era tio, enfim. Parecia tio. E esse tio xingava o menininho. O menininho tinha 4 anos, né? Xingava o seu idiota, o seu isso, e palavrões que não vou falar aqui, né? De uma forma muito ríspida, de uma forma muito, muito rude, mas o menino de 4 anos, meu Deus. Aonde é que estão os pais? Né? Os pais não vêem uma situação dessa, entende? É complicado. As pessoas às vezes preferem perder os amigos, membros da família, do que ganhar o seu próprio filho. Sabe? O filho sai como errado da situação, aí as pessoas saem como certa, sendo que o menino tem 5 anos de idade.
que não tem ainda, que não tem um raciocínio que, meu Deus do céu, é umas coisas que não entram na minha cabeça. Então, se você não tem se você não tem condições para suprir seu filho emocionalmente, não faça filho. Pelo amor de Deus, não tenha essa irresponsabilidade. 7. Individualismo disfarçado de liberdade. Cada um vive sua própria vida dentro de um casamento, horário, finanças, redes sociais, decisões. Exemplo, tudo é meu, meus horários, meu dinheiro, meus sonhos. Individualidade é saudável. Individualismo é corrosivo. Vamos lá. O que é um individualismo disfarçado? Cada um ele vai ter o seu horário para sair, seu horário para jantar e dormir, ir para o serviço. E o cônjuge não pode cobrar essa situação dele. O que acontece? Um exemplo prático aqui em casa. A Tati tem um horário dela para ir para academia. Eu tenho o meu, né? Eu vou 6 da manhã, às vezes ela vai 8, 9 da manhã. Horário do almoço. Ou vai o horário do almoço. Mas quando dá um tempo, nós estamos juntos na academia, na hora do almoço, enfim, nós prestamos conta um ao outro. Meu bem, hoje eu fui mais cedo por causa disso. Meu bem, hoje eu vou mais tarde por causa disso. Olha, hoje eu vou almoçar mais cedo porque eu preciso resolver alguns problemas ali, tal. Assim, assado. Vou pegar um dinheiro aqui, mas já eu falo para você para que é quando a gente tiver um tempo. Então, isso aí é uma individualidade saudável, porque ela não se prende a mim e eu não me prendo a ela, dentro de um horário, dentro de compromissos, mas nós prestamos contas um ao outro dentro disso. Nós prestamos conta ao final do dia ou do decorrer do dia, por que eu fui mais cedo, por que eu almocei mais tarde, por que eu usei certo dinheiro da conta, mas não de uma forma agressiva, mas de uma forma natural, uma liberdade natural, né? Agora, quando é um individualismo velado, a pessoa tem esses horários, mas elas não prestam conta. Não comunica nada. Sai mais cedo, sai mais tarde, o que foi? Nada. Pega um dinheiro, para que é isso aqui? Nada não. Então tem muitas pessoas que elas manipulam um sistema dentro do casamento para um individualismo disfarçado, tá? Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem que ter um individualismo, mas um individualismo saudável, porque a Tati vai ter os problemas dela para resolver, eu vou ter os meus para resolver, né? Eu vou precisar sair mais tarde, às vezes vou precisar usar um dinheiro ali urgente para sanar alguma dívida ou para sanar alguma coisa, enfim. Mas eu vou prestar conta disso ao decorrer do dia ou ao final do dia, não de uma forma forçada, mas de uma forma leve e de uma forma que possa alinhar a nossa vida, e sendo que aquilo não é um peso, mas não é só eu, é nós dois juntos. Não é os meus sonhos. As pessoas têm os meus sonhos. A Tati tem os sonhos dela. Eu tenho os meus, em particular. Mas nós temos um sonho juntos. Né? E dentro desse sonho dela e dentro desse sonho meu, nós precisamos ver uma forma para que os dois usufruam juntos. Entendeu? Não só ela realizar os sonhos delas, enfim, dela, não eu só realizar os meus sonhos. Não, eu tenho meus sonhos individuais. Tá? Mas eu preciso achar uma maneira para que esses meus sonhos possam encaixar a Tati dentro, para que nós possamos usufruir juntos. Ponto. Uma coisa importante, olha só, quando a gente casou, lembra? Eu não tinha conhecido o mar. E era importante para mim. E você, lembra que você tinha ido pra praia tantas vezes? E era um sonho meu ir pra praia, né, meu bem? Lembra? E aí, uma vez um casal conversou com a gente, né? Lembra? Fala sobre isso. Não, esse casal eu falei pra você. Tá. Um casal conversou com a gente e ele gastava dinheiro com tantas coisas, assim.
E o sonho dela era fazer uma viagem, conhecer a praia. E desde quando nosso casamento é assim, o que é importante pra mim, ele valoriza, o que é importante pra ele eu valorizo. Nós somos do Mato Grosso do Sul, tá? Alguém perguntou, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, eu vejo que muitas mulheres falam assim pra mim, Tati, meu marido não compartilha comigo. Meu marido, ele não fala as coisas pra mim, não fala sobre o que ganha, não fala o que faz, não fala pra onde vai. Os meus sonhos parece que não são importantes pra ele. O que ela precisa fazer? Quando o homem, ele é assim. Tem homens que realmente, meu bem, eles são assim, egocêntricos, são individualistas. Tem homem que não cumpre o seu papel como marido dentro do casamento. Ainda tá no casamento, tá vivendo um... Cara, a pessoa precisa conhecer. Mas é difícil, né? É difícil, mas é a única forma. É porque as pessoas, elas tentam achar recursos fáceis e rasos e terceirizar isso tudo. Mas a pessoa, ela precisa reconhecer. A única forma... Gente, escute. A única forma para vocês... É simples, tá? É simples. Não ache... Não busque cabelo em ovos, cara. É simples a situação. Você precisa reconhecer o seu erro. É tão simples. Reconheça o seu erro e mude. Não vai ser de uma hora para outra. Vai ser processo a processo. Mas você precisa reconhecer o seu erro. Você precisa que você está sendo... Agora falando sobre os homens. Você está sendo um covarde porque você usufrui, mas a sua esposa que está ao seu lado, que a sua esposa que está junto contigo, que luta mais você, né, que quer ter uma vida a dois com você, você não olha o lado dela, você não faz um sacrifício para que vocês juntos possam usufruir desse sonho dela, que é algo... Meu Deus, cara, é complicado. Imagina a minha situação, eu já fui para a praia, a minha esposa não foi, e ela, um sonho... Não, você não vai pra praia. Foi tantas vezes. Eu já fui 5 vezes. Eu não tô... Cara, eu não tenho ânimo. Não tem nada a ver, cara. Lá não tem nada. É só um mar, só areia. Eu sou enjoado disso. Vamos fazer outra coisa. Aí dentro disso, ele só tá gastando com ele. Eu conheço gente que não aguenta ver um sapato de R$1.000 que quer comprar. Parcela em 12 vezes lá no cartão. Não, olha, a pessoa é tão arrogante, cara. A pessoa é tão tola, pra não falar outra palavra. Não, o dinheiro é meu. Aí anda todo empinado, dívida para todo lado, um casamento destruído, a esposa infeliz, briga direto, aí fica na igreja. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É o inimigo. Não, é o inimigo mesmo. É o inimigo. Ele mesmo é o inimigo dele. Ele mesmo é o inimigo dele. Ele é o inimigo dele. Entendeu? Ele não conhece, ele não reconhece, ele não olha para si e não quer mudar, cara. Aí fica chorando, não vai mudar enquanto você não tomar um posicionamento. E entender que você precisa viver um para o outro, os dois juntos, usufruir de todo o dinheiro junto, usufruir da casa junto, usufruir dos sonhos juntos, você não vai para frente, vai ficar amarrado, aí você vai ficar só colocando... É culpa do inimigo. Que culpa de inimigo nada, rapaz. É você que não toma uma decisão na sua vida. É você que é um covarde e não escuta, né, os sonhos da tua esposa, não escuta os sonhos dos teus filhos, e você não provê isso. O papel do marido é o provedor. É provedor financeiro, provedor de sonhos. Cara, você é o provedor. É igual eu falei antes. Mas eu ganho R$1.000, João, e a minha esposa ganha 10 mil. Como que você é o provedor? Meu amigo, pega as suas contas ali, ó. Que seja água, luz e aluguel. Pronto. Põe teu salário tudo aí, ó. Você não vai gastar um tostão, mas você vai pôr tudo lá. Isso é você ser provedor de sua casa. Cara, com R$1.000 você vai ser o provedor de sua casa. Entendeu? Aí uma pessoa pega esses 1.000, aí gasta tudo com ela, o marido, aí pega os 10 mil da esposa, aí a esposa tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar os filhos, a escola. Cara, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça. João, mas eu descasco milho na feira. Não tem problema. Isso não tira a sua dignidade. Você pode ser um descascador de milho na feira, um vendedor de picolé, entendeu? Um vendedor aí na rua, não tira a sua dignidade. Não tira. E a esposa precisa olhar pro esposo e apoiar. Mas não para que ele viva nessa situação e se conforme com essa
situação, não, mas que alavanque junto com ele. Não, você precisa sair disso, vamos para cá, vamos estudar, vamos fazer um curso, vamos fazer alguma coisa para que você possa sair dessa situação. E os dois construir uma vida junto. Perfeito. E o último, falta de discernimento espiritual. Nem tudo é ataque do inimigo. Às vezes, como a gente está falando aqui, uma falta de sabedoria, maturidade. Muitas pessoas falam, meu inimigo entrou no meu casamento. Nem sempre. Nem sempre. Discernir a raiz da guerra, igual nós estamos fazendo, né? Fizemos no intensivo, vamos fazer na imersão também. Da guerra é essencial para lutar pelas causas certas. Às vezes você está vendo às vezes o que você está vivendo é uma casa dividida. Outras vezes é uma guerra espiritual, tentando romper sua aliança. Alguém colocou aqui sobre querer participar da imersão. Um ponto muito importante que lá nós iremos falar sobre essa questão de compulsão, não só por compras, mas existem vários tipos de compulsão, né? Pessoas que tentam suprir com outras coisas. E também a aula, nós vamos dar uma aula para casais lá também. Vamos falar sobre casamento. Então, nós precisamos discernir o que nós estamos vivendo dentro da nossa casa. Isso é tão importante. Eu vejo que muitos casais, eles vivem um casamento de aparência. A gente conhece bastante, assim. Que não vivem um casamento mesmo, um casamento a dois. E quando nós falamos sobre batalha espiritual, precisamos discernir o que é, ou o que é, muitas vezes, essa falta de maturidade que o João está falando. Isso é muito importante. O que mais, meu bem? É isso. Isso entra... Volta lá, por favor. Então é isso que a gente estava acabando de falar. Muitas das vezes as pessoas acham que o inimigo é o inimigo. Não, é você mesmo. É você mesmo. Não tem como. O inimigo não vai te possuir. Olha só, toda vez que você chegar a uma tomada de decisão na sua vida, seja com seu esposo, seja com teus filhos, ou serviço, ou planos futuros, o inimigo não vai te possuir e falar, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Cara, não tem como, isso não existe, meu Deus do céu. Isso não existe. Vamos lá. Os preceitos bíblicos da palavra de Deus. O inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele tem influência sobre nós. Ele tem influência, e isso é verdade. Tem influência, ele está ao nosso derredor, andando, bramando a quem possa te tragar. Tá, isso é base bíblica, isso é bíblico. Mas quem vai tomar essa decisão, quem toma essa decisão sou eu, é a Tati. Entende? Então, se eu estou vendo que a situação mais o meu esposo ali vai ser uma situação de briga, ele está estressado, tá uma situação complicada, entendeu? O esposo da mesma forma, ele, cara, isso tá errado. Vai dar aqui uma briga feia, isso não vai resolver em nada. Então silencia o seu ego, silencia as suas emoções, né? A palavra branda, ela bate o furor. É bíblico. Olha só, gente, é tão linda a palavra de Deus. É que as pessoas, elas buscam tanto, elas pagam rio de dinheiro para solucionar problemas, que é algo tão simples, gente. É algo assim, tão simples que a gente aprende, né? A palavra branda, ela bate furor. Então, vai dar errado, vai dar briga, vai dar quebra-pau. Então, precisa amenizar isso. Calma, vamos lá. Mas se a outra pessoa não ficar quieta, deixa falar. Ela vai brigar com quem? Vai brigar com as paredes? Não, deixa ela esmurrar a parede lá. Pronto. Entendeu? Você fica quietinho ali e tal, beleza. Tenta baixar a ira e se resolve o problema. Agora, quando os dois se iram, quando os dois saem de uma razão, entende? E se afoga nos seus sentimentos, ali sim entra-se então uma brecha para o inimigo agir. Então, por isso que eu preciso estar pautado na palavra de Deus. Por isso que eu preciso entender as ordenanças de Deus sobre a minha vida e sobre a minha casa, para mim estar atento. Entende? Para mim estar atento, porque o inimigo ele tem influência sim. E dentro de uma influência ele pode ocasionar um problema muito grande. Mas quem toma essa decisão, é eu e é você. Assim como Pedro mais Jesus. Olha só, imagina, Pedro andando com Jesus, do lado, o inimigo entrou na mente, imagine nós, né, ali onde Pedro tira Jesus à parte e fala, Senhor, acho que não é viável o Senhor morrer por nós não, cara, é melhor o Senhor achar
outra forma aí, porque o senhor não pode morrer. Aí o Senhor falou, olha só, afasta de mim, Satanás. Olha só, afasta de mim, Satanás. Imagina, Pedro, ele andava com Cristo. Pedro era o mais velho, ele andava com Cristo, ele sabia da lei, sabia a Torá. Ele estava ensinando, ele estava ouvindo os ensinamentos de Cristo, já viu milagres e maravilhas, sabia que ele era o Filho de Deus. E por que ele deu vazão ao inimigo para falar isso? Outra coisa, as pessoas, aqui achou um ponto-chave, as pessoas, elas querem adivinhar o que as pessoas querem. Não, se a pessoa tá falando não, meu amigo, é não. Se a pessoa tá falando sim, é sim. Se a pessoa gosta de preto, ela gosta de preto. Se a pessoa gosta de rosa, gosta de rosa. Então não ache problema onde não tem. Entendeu? Não ache problema onde não tem. Mesma coisa, mas Jesus. Jesus estava falando, olha só, eu vou morrer, vai ser assim, vai ser assado. Mas Pedro não, não, senhor, não é assim, não é dessa forma, não é dessa maneira não, tá errado. Entendeu? Então, se Pedro agisse com a razão dele em Deus, falou, cara, esses pensamentos, tá errado aqui, eu preciso, né? Ô Jesus, eu tô pensando assim, assim, assado, cara, né? Enfim, Jesus ali ia discipular Pedro, mas Pedro, ele tira Jesus de canto e quer convencer a Jesus, entendeu? Ele quer impor sobre Jesus para que ele não morra, aonde Jesus falou, afaste de mim, Satanás. Então, se Pedro teve essa influência na mente dele andando ao lado de Cristo, imagine nós. Por isso que eu estou falando, nós precisamos ter uma razão em Deus. Se a palavra de Deus está falando para mim fazer isso, mas é porque... Não. A palavra de Deus está falando para mim fazer isso, eu vou fazer isso aqui. Mas fulano não, fulano é fulano. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, eu vou seguir conforme a palavra do Senhor. Tantos séculos, tantas batalhas, tantas guerras, tantas censuras dentro da palavra de Deus, e ela está viva, eficaz, me alcançou e alcançou você nessa manhã. Então é sinal que eu preciso estar pautado nela. Glória a Deus. Então, as que estão aqui ainda que não fez a inscrição da imersão, nós vamos dar uma aula, não vem? Para casais lá. E vamos explicar algumas coisas, vamos compartilhar também um pouco do nosso testemunho com vocês. Então, para encerrar agora, as que estão aqui ainda, nós vamos orar pela sua vida para a gente finalizar, para que vocês tenham um ótimo dia. À noite nós estaremos aqui entregando o nosso jejum, tá? Tem alguém aqui que está no propósito de jejum também? Se alguém que estiver no propósito de jejum de 24 horas, nós estaremos à noite fazendo eu vou estar aqui à noite fazendo uma live com vocês. Orar, meu bem. Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado sobre nós, que o Senhor vem abençoando nossa casa, nossa família, as pessoas, Senhor, que está nessa live. O Senhor conhece o coração, o intento, Senhor, no nome de Jesus, os sonhos, os projetos, as dificuldades. E nós cremos que o mesmo Deus que está aqui, Senhor, atua na casa, atua na família, atua nos corações dessas pessoas nessa manhã, Senhor. Nós estamos aqui propagando o Teu Evangelho, nós estamos aqui propagando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas, que o Senhor possa alcançar essas mulheres, que o Senhor possa alcançar essas famílias, que o Senhor possa alcançar esses homens, Senhor, essas crianças, para que nós, juntos, Pai, possamos um edificar ao outro, Senhor, com a sua glória e o Senhor ser glorificado. Assim nós te pedimos, Senhor, abençoa a nossa manhã, abençoa o nosso dia. Nós queremos iniciar contigo, Senhor, nós queremos também findar contigo, porque a nossa mente é muito limitante, os nossos sonhos é muito limitante, mas o seu sonho, Senhor, ecoa pela eternidade. Nós queremos viver aquilo que está sobre a tua palavra, nós queremos viver, Senhor, sobre aquilo que o Senhor já delegou sobre nós. Então abra os nossos ouvidos, abra, Senhor, os nossos olhos espirituais para contemplar tudo aquilo que o Senhor está fazendo, o Senhor vai fazer através da sua palavra. Assim nós te pedimos nessa manhã e nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Tchau, gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Deixe seu comentário, né, meu bem? Comenta na nossa live e compartilha com mais pessoas. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau, meu bem. Aí.